presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira a autorização de imunizantes contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, questionando qual o interesse das pessoas taradas por vacina. Bolsonaro disse que os pais de crianças não devem se deixar levar pela propaganda e afirmou desconhecer casos de óbitos causados pela doença nessa faixa etária, apesar de dados do próprio governo mostrarem 301 mortes de crianças por Covid-19. E daí eu queria começar jogando pro Vidigal, né? Vou jogar hoje essa pauta primeiro pro Vidigal. Foi aprovado pela Anvisa, teve o parecer do Ministério da Saúde e teve também a questão daquela consulta pública que foi feita. Foi uma amostragem pequena, 100 mil pessoas se manifestaram no universo de 200 milhões de brasileiros, né? Mas foi dado ali que não queria a obrigatoriedade da vacina para as crianças, mas que era importante o pai que quiser vacinar o filho poder vacinar. E daí a minha pergunta para você vai ser a mesma que eu vou fazer pro Celestino. Esse tipo de fala do presidente agrega em quê? Penso que esse tipo de fala do presidente não agrega em nada, muito pelo contrário. Essa fala não diverge muito do comportamento que ele teve e das ações que ele tomou e não tomou no começo da pandemia, atrasando a compra de vacinas, postergando a compra de vacinas, dizendo no decorrer da pandemia que era uma gripezinha, entre outras coisas, entre outras barbaridades, né? Dizer então que as pessoas são taradas por vacina demonstra mais do mesmo do que ele é e do comportamento que ele sempre teve diante de tudo isso. É lamentável que ele não reconheça a morte de crianças quando a própria Anvisa reconhece morte de crianças pelo vírus. Então é lamentável que ele não reconheça, mas vindo dele realmente é uma coisa que não surpreende. Mas eu penso que as pessoas de bom senso, elas já sabem definir, distinguir o que é correto, o que não é correto. O conteúdo, esse tipo de conteúdo raivoso, desbalanceado, despreparado, não é. As pessoas já conseguem entender isso melhor. Então não soma em nada o que ele fala e só é a continuação do mesmo do que ele tem sido desde o começo da pandemia até agora. Vai lá, Celestino. O contexto é totalmente o contrário, né? O presidente ele quer alertar e quer dar liberdade para os pais, né, vacinarem ou não. É direito do pai, né? O pai educa, o pai coloca o filho no colégio, o pai gasta dinheiro e ele quer mais estudos, quer mais complementares a respeito dessa vacina que é só a Pfizer que tá liberado, né? Lá na bula da Pfizer está bem explicado lá que ela não se compromete, nenhum governante se comprometeu até agora a respeito de qualquer que seja de criança, né? O presidente, então, ele como chefe maior de Estado, ele está alertando os pais a respeito disso, porque não tem nenhum prefeito até agora, ouvinte, Jovem Pan, que falou assim: pode vacinar, que se acontecer alguma coisa com o seu filho, eu sou responsável. Nenhum prefeito, nenhum governador. O presidente está alertando, as pessoas não estão acreditando. E aí ele é negacionista, ele fala besteira, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Muito mais do que gente aqui que não tem experiência nenhuma em medicina. Ângelo Rigon. Diz que o médico do Bolsonaro falou que ele tinha que mastigar 15 vezes o camarão antes de engolir. 22 agora. Então, ele tiver 22 mais 15 antes de falar. Talvez ele fizesse mal bem para o país e atuasse como chefe de Estado, que é o que ele devia ser. Te lembrar uma frase que eu vi ontem, eu achei muito legal. A liberdade é irmã da responsabilidade. As duas não andam separadas. Você não pode fazer o que você quiser. Então, liberdade tem que ser feita com responsabilidade. E outra coisa, seria mais interessante, já que foi essa sua pergunta, e agregaria muito mais, se ele, ao invés de falar essas bobagens todas, contasse pra gente quais são os rolos do líder do governo dele. Que agora em março, daqui a 2 meses, vai fazer 1 ano que ele falou isso. Estava demorando para falar do Ricardo. E não desmentiu. Não estou falando do Ricardo. É o líder do governo. Mas não foi eu que escolhi, foi o seu presidente. Ele vai fazer 1 ano em março, que ele falou que o líder dele estava envolvido em vários rolos. E não explicou até hoje. Ele deve essa explicação para o povo. Vai fazer 1 ano.
Só isso. Isso ajudaria muito mais a entender o que ele quer da vida, o que ele quer fazer com a vida dos brasileiros, que esse governo que não tem norte. Posso voltar para a pauta? Pode, vai lá. Prefeito, governador, presidente, com raras exceções, eles não são médicos, eles têm que seguir o que a ciência prega e diz que é consciente praticar no momento. Mas o Bolsonaro hoje, ao lado da filha dele, a Laura, de 11 anos, ele disse o seguinte: eu não tenho conhecimento de que crianças com essa idade tenham morrido com a Covid. A Pfizer não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. E a Anvisa autorizou, mas alertou sobre falta de ar, palpitações e outros efeitos colaterais. Então, o que eu posso dizer? Ele está desestimulando frontalmente a vacinação de crianças. É a opinião dele, é uma pena que ele seja presidente, né? Ele teria que se colocar numa posição mais equidistante das pontas em disputa de competência ou não, de validade ou não da vacina. Esse é o papel do presidente. Vou passar para o professor Itamar. Professor, um minutinho. Bem, o que eu posso dizer é que a narrativa continua, né? Com o papo de que adiou a compra de vacina, que teve fraude na compra de vacina da vacina que não foi comprada, né? E a história da gripezinha, quem falou foi o Drauzio Varela, da Rede Globo. Bom, a questão de alertar a população, o presidente tem sim obrigação de alertar a população para os riscos da doença. O pai escolhe se quer ou não. Ocorre que na mentalidade socialista, os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. E, portanto, é o Estado que deve determinar o que é feito com o filho alheio.